Glória seja o nome santo do Senhor Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Na Tua presença, Senhor, nos encontramos neste momento. Queremos apresentar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Te pedir que a bênção do Senhor esteja sobre nossa vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Especial do teu Espírito, a autoridade vinda dos céus, a humildade e sabedoria e o discernimento teu, Deus. Eu quero te adorar, cada vez mais me consagrar, para teu nome glorificar. Eis-me aqui, meu Pai. Senhor, assim diz tua palavra, mas se creres recebereis poder, ao descer sobre vós o meu Espírito, a tua glória eu quero ver, mas é preciso ver, ó Deus, tu és maravilhoso, Deus forte e conselheiro, Pai eterno, príncipe da paz. Eis-me aqui, meu Pai. Senhor, assim diz tua palavra, mas se creres recebereis poder, ao descer sobre vós o meu Espírito, a tua glória eu quero ver, mas é preciso ver. Glória a Deus.
Vamos para o próximo louvor, depois a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dar a minha vida no altar, milagres e milagres vais fazer através do meu viver, nada e ninguém vai te deter, ninguém vai te deter, toda ferramenta preparada contra mim cairá. Trazer hoje é uma palavra que é um versículo, mas eu quero dizer que é uma palavra que, vamos dizer assim, é um pilar também para a vida cristã. O apóstolo Paulo, quando ele citou 1 Coríntios capítulo 13, e ele deixou o versículo 13, ele diz: permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E esse que eu vou falar agora é
como diz, um fundamento que está ligado a esses três. Porque quem tiver esses três, também terá esse fundamento aqui. E quem não tiver esse fundamento que eu vou falar aqui, que eu entendo como fundamento, também não terá os outros três, porque estão estritamente ligados. No Evangelho de João, como diz, quando João Batista, o batizador, ele foi dar um testemunho, ou seja, o percussor do Senhor Jesus, não João evangelista, que viu o Apocalipse, mas esse é o João, que vamos dizer, humanamente falando, primo do Senhor Jesus. E ele tinha a função de batizar, de falar para o povo para se arrepender dos pecados. É tanto que perguntaram a ele: é você Elias? É você? Quem é você? É o Messias? E ele disse: eu não sou nada mais, nada menos do que uma voz que clama no deserto. E ele aqui em suas palavras, dando o seu testemunho, falando para os que estavam ali ouvindo, inclusive ali o Senhor Jesus já estava ali. Então ele falou algo. Ele disse assim, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. O que o João, o batizador, o percussor do Senhor Jesus, fala-se de percussor porque ele preparou o caminho para a salvação. Fala-se de percussor porque ele, como diz, estabeleceu o caminho, vamos dizer assim, falando da vinda do Messias. Então, por isso chama percussor, que é aquele que prepara, que é aquele que conscientiza o povo de que viria um, que ele disse em outras palavras: vocês me acham grande, em outras palavras, mas virá um tão maior do que eu não sou capaz nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Não é bem capacidade, é que ele não se achava digno. E ali era do próprio Senhor Jesus. Então aqui ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o que isso quer? E o que isso nos implica dizer? Quando eu digo é necessário que ele cresça e que eu diminua, para começar, se eu quiser ter comunhão com Deus, é necessário eu subjugar a minha carne, o meu ego, o meu ser, e para que o Espírito Santo ele venha ter vazão em minha vida, para que as coisas de Deus entrem. A casa não pode estar absolutamente vazia, mas a casa ela deve estar, como diz, receptiva ao Espírito Santo. Então, quando João disse é necessário que ele cresça e que eu diminua, quem for pensar bem nesse versículo, em todos os aspectos da vida, perceberá que isso se aplica para todos os pontos da vida. Ou seja, se eu quero conseguir algo, a humildade conta muito. A humildade exalta. A humildade leva nós longe. A humildade agrada a Deus. A humildade, como diz, nos favorece. A humildade, ela vem do Senhor Deus. A humildade junto com a verdade, elas se dão muitíssimo bem e são bem aceitas aonde elas forem. Então, isso é que João está querendo dizer. Ele está falando é necessário. Ou seja, ele está dizendo é imprescindível. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira de eu ser promovido, de eu ser aprovado pelo Senhor,
de eu ser cheio do Espírito Santo, de eu conhecer a palavra de Deus, de eu ter as bênçãos do Senhor, de eu ser abençoado, se eu não levar em conta que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vocês já observaram? Às vezes pessoas fazem biografias, falam muito de si mesmas. Não é errado dar um testemunho ou se quiser fazer uma biografia de vida, mas para o cristão, o que mais importa é que sua pregação, é que suas palavras, é que o que está escrevendo, é o que vai relatar, Deus seja glorificado e seja um discurso, uma escrita, um falar cristocêntrico. Ou seja, eu hoje cheguei ao ponto que cheguei porque o Senhor me ajudou. Eu hoje estou aqui em pé respirando porque Deus me deu livramento de morte. Eu estou aqui hoje, alcancei algo que eu queria alcançar, porque o Senhor me deu fôlego de vida, força para isso, inteligência, método. Embora que eu tive que suar bastante, me esforçar bastante, eu tive que ser muito esforçada, mas toda honra e glória pertencem ao Senhor Jesus. Então aqui João Batista não atribuía nada a ele. Como diz, aos olhos do povo da época ele era famoso? Era. Todo mundo conhecia João Batista. Até Herodes tinha medo dele. Mas era controlado por Herodíades. Mas Herodes Antipas, ele temia João Batista porque ele sabia que ele falava a verdade. Então aqui João Batista está dizendo, é necessário, não existe outro caminho. Ah não, mas eu tenho minha inteligência, eu tenho minhas formaturas, eu tenho meu esplendor, eu tenho minha sabedoria, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Uma coisa eu lhe falo, você pode ter o que você puder, né? Nem quiser, puder, que Deus permitir, mas se quiser agradar a Deus, se quiser ter salvação do Senhor Jesus, é necessário reconhecer que Ele deve ser o topo, que Ele é que deve estar no pódio, que é Ele que deve ser o primeiríssimo lugar, que é Ele que deve ocupar o primeiro lugar em nossa mentalidade, que é Ele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É necessário reconhecer isto e que Ele cresça bastante. Quanto mais Ele crescer e se expandir suas verdades, a sua palavra, é necessário e que eu, que sou um vaso de barro, diminua. Quando a pessoa tem esse conceito na mente, o Senhor muito se agrada. Porque o Senhor, em outras palavras, Ele detesta os soberbos. E às vezes a nossa carne, ela tem inclinação a ser soberba. Agora, soberba é um pouco diferente de altivez de fala. Porque soberba, ela reflete nas atitudes. E um altivo de fala é por causa de um temperamento que tem. Contudo, é necessário que se hajam trabalhado o Senhor. Então, quanto mais eu digo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou teu servo, tua serva. Senhor, eu sou vaso de barro nas tuas mãos. Senhor, eu posso não ter aparência. Eu posso não saber falar muito bem português.
Eu posso, Senhor, olha, não tem nem sequer um anel de formatura. Eu posso, Senhor, ser lá da roça, como Eliseu, que tinha as mãos grandes assim, inchadas, calejadas, porque ele arava bois, tomava conta de bois, era boiadeiro. Senhor, eu posso ser uma pessoa que só sabe o ó que é redondo, mas o Senhor me fez, e eu desejo estar na tua presença, e o Senhor faça desse servo, dessa serva, o que o Senhor bem quiser. O Senhor use como bem quiser, e toda honra e glória seja tua. E para nós apenas uma coisa, um pouquinho de alegria, para fortalecer a nossa fé, porque sabemos que tu existes, que tu existes, que tu és o galardoador daqueles que te buscam. E no final, versículo 36, aqui é a palavra que, como João Batista era batizador e era um evangelista por natureza, ele disse assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, aquele que faz do Senhor a sua prioridade, entrega a sua vida, seus caminhos, o seu ser, tudo que tem ao Senhor, como diz, esse terá a vida eterna. Mas aquele que não crê, que não quer saber, que ignora, que faz desdém, que faz pouco, que, como diz, até pega a palavra de Deus, queima, diz isso não é nada de Deus. A Bíblia diz que além de não ver a vida eterna, a ira de Deus sobre esse permanece. Permanece nada, eu estou muito bem, estou ótimo, fui no médico. Olha, eu nunca tive com tanta saúde, eu nunca tive tantas coisas, e você vem me falar que Deus vai se irar, que Deus vai se irar contra mim? Aí eu digo, pois é, contra qualquer ser humano que faz o mal e que blasfema contra o Espírito Santo e que desfaz do próprio Deus. O Senhor não é como os seres humanos, que às vezes quer se vingar na hora, fulminar, e se Ele quiser Ele faz isso. Ele dá oportunidade para que a criatura se arrependa, para que a criatura venha voltar, como diz para Ele, entender o que é humildade, a simplicidade de espírito, porque bem-aventurados os humildes, porque deles são o reino dos céus. E a humildade que fala é a por dentro, não é a por fora. Então, que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença que estou nesse momento, meu Deus, te peço a Tua ajuda, te peço a Tua graça sobre tudo que eu preciso. Pai, abençoe a todos que estão aqui, todos sejam abençoados, fortalecidos pelo Senhor, pela força do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém.